Vou. O desenho é suficiente, ainda mais porque Tião já é conhecido da polícia. Não demorou muito para que a prisão fosse efetivada com sucesso. Certo da impunidade, Tião não se deu nem ao trabalho de se esconder. Foi preso em sua própria casa na comunidade, enquanto transava com uma prostituta, em plena luz do dia. Levado à delegacia, não disse nada. Soares interrogou várias vezes, mas ele se recusou a falar. Em dado momento, a única coisa que pediu foi para usar o telefone. Quem compareceu foi um advogado. Embora Tião houvesse sido preso várias vezes, a fiança, mais uma vez, foi concedida, já que ainda não pesava sobre ele nenhuma condenação judicial. Nada foi dito a respeito do deputado. Nem sequer foi insinuado que Tião estivesse agindo a mando de outra pessoa. As acusações que lhe foram feitas incluíam duplo latrocínio consumado e um atentado, com base apenas no desenho fornecido por Fábio. Tião respirou com certo alívio. Aparentemente, Fábio não ouvira o que ele dissera ao arrancar a bolsa de Sofia. Mesmo assim, o assassino estava receoso. Acreditava que Fábio estava inconsciente na hora e não poderia ter ouvido suas palavras, ditas tão baixinho que nem os mortos poderiam ouvir. Por isso, não se preocupava com o deputado. Preocupava-se apenas com ele mesmo. Se não havia nada contra o Dr. Lafayette, contra ele pesava uma grave acusação, já que a pena por latrocínio, somada a seus outros crimes, podia levá-lo à cadeia por um longo período. Capítulo 37. Ao retirar seus pertences da delegacia, Tião nem desconfiava de que seu aparelho celular tinha sido grampeado com autorização da justiça. O motivo de tal requerimento era a suspeita de que Tião não agira sozinho, sendo necessário descobrir o nome de seu comparsa. Não saía da cidade, avisou o delegado. Naquele mesmo dia, Tião ligou para Jonas, que servira de intermediário entre ele e o deputado. Já disse para você nunca mais me ligar, censurou Jonas. Você disse, mas eu precisava. A polícia me prendeu. Prendeu? Inquietou-se o motorista. Sob qual acusação? Por enquanto, de latrocínio. Latrocínio. Como chegaram até você? O idiota do segurança, aquele que sobreviveu, fez um desenho da minha cara. Igualzinho. Não falaram nada sobre o doutor? Nadinha. Creio que nem desconfiam. Mas eu quero dinheiro para assumir. Você já ganhou o suficiente. Se fosse o suficiente, eu não estaria pedindo. Quero 500 mil. 500 mil? Isso é uma fortuna. Se vire. Vou ver o que posso fazer, mas precisamos esperar o doutor voltar de Brasília. E quando será isso? Talvez, na sexta-feira. Escute aqui, cara. Ou você me dá mais dinheiro, ou coloco a boca no trombone e grito para meio mundo ouvir o que o seu querido doutorzinho me pagou para fazer. Não seja estúpido. Acha que alguém acreditaria em você? Acha que não? Quer pagar para ver? Você roubou o relógio. Qualquer tentativa de chantagear o doutor vai parecer extorsão e ameaça. Você é que vai se dar mal. Veremos. Desligou abruptamente, mordendo os lábios, de raiva. Aquilo não ia ficar assim. Ou o doutor lhe pagava, ou ia se ver com ele. Monitorado por um computador na delegacia, Tião começava, bem mais cedo do imaginado, a entregar toda a história. Soares estava satisfeito. Não demoraria muito para reunirem provas contra o deputado. Na verdade, achava que conseguiriam sucesso muito antes do esperado. O computador, porém, não era capaz de ler as reações de Tião. Ele estava furioso. Vira o deputado uma única vez, quando ele dera as instruções, mas sabia onde ele morava. Depois disso, nem teve mais notícias dele. Todo o resto fora arranjado por Jonas. Era com ele que iria primeiro se entender. No dia seguinte,
Tião tornou a ligar para Jonas. Dessa vez, o motorista recusou-se a atender. Não pretendia dar ao assassino a oportunidade de seguir adiante com sua chantagem. Foi assim no outro dia e no próximo, bem como em todos os demais ao longo da semana. Até que Tião não aguentou mais. Não podia esperar o deputado voltar de Brasília. Se Jonas não tomava nenhuma atitude, ele mesmo tomaria. Logo pela manhã, postou-se diante da casa do deputado, esperando o motorista sair. Não demorou muito, e o portão se abriu, dando passagem ao elegante Audi preto novinho. Tião não hesitou. De um salto, atravessou-se na frente do automóvel, impedindo sua passagem. A freada brusca deveu-se mais ao susto do que a um desejo de evitar um acidente. Num primeiro momento, Jonas não reconheceu Tião. Se o tivesse reconhecido, teria aproveitado para passar com o carro por cima dele, alegando, posteriormente, que ele surgira do nada e se atirara na frente do veículo. Vontade não lhe faltava. Jonas acelerou ameaçadoramente, mas Tião não se intimidou. Cerrou os punhos e desferiu um golpe no capô do carro, devolvendo a ameaça. O que está pensando? Rugiu Tião, acercando-se da janela de Jonas. Que vai me intimidar com um aceleradorzinho? Você perdeu o juízo? Rebateu com fúria. Quer colocar todos nós em risco? Quero o meu dinheiro, falou secamente. Idiota! E se a polícia estiver seguindo você? Ninguém está me seguindo. Deu fora daqui, ordenou Jonas. Espere até que eu procure. Já esperei demais. Quero meu dinheiro e quero agora. E onde acha que vou arranjar dinheiro para lhe dar agora? Pensa que eu sou rico? Não me interessa. Ligue para o doutorzinho e peça a ele. Já disse para você esperar. Se formos presos, além do dinheiro, você perde a liberdade. É isso que quer? Tudo bem, concordou Tião, a contragosto. Vou esperar até o fim desta noite. Nem um minuto a mais. Ou você me dá o dinheiro, ou entrego o doutor para a polícia. E não pense que ninguém vai acreditar em mim. Quero ver quando eu colocar um monte de pulgas atrás das orelhas do delegado. Está bem. Agora saia daqui antes que alguém o veja. Nem bem Tião virou as costas, Jonas arrancou com o carro, guiando até o posto de gasolina mais próximo. Era dia de abastecer, calibrar pneus, conferir água e óleo. Tudo deveria estar impecável para quando Lafayette chegasse, no dia seguinte. Jonas, contudo, não podia esperar até o outro dia. O doutor só chegaria ao final da tarde, ultrapassando o prazo do ultimato que Tião lhe dera. Ele não queria, mas não via jeito. Precisava falar com o deputado ainda naquele dia. Assim que voltou para casa, estacionou o carro na garagem e, de dentro do veículo, ligou para Lafayette. O que você quer, Jonas? Indagou ele do outro lado da linha, entre a irritação e o medo. Infelizmente, estamos com um problema sério, doutor. O que foi que houve? Preocupou-se. Espero que seja urgente. Se não fosse, eu não estaria ligando na véspera de sua volta. O problema é sério e se chama Tião. Ele está pedindo mais dinheiro. Demorou alguns minutos até que Lafayette associasse o nome ao rosto. Quando, enfim, reconheceu de quem se tratava, quase explodiu de indignação. Quem esse idiota pensa que é? Já não lhe dei o suficiente. Ele tem me ligado todos os dias e hoje me abordou à saída da garagem, informou o motorista. Diz que a polícia está na cola dele. Ele está sendo seguido? Não sei. A polícia está tentando reunir provas contra ele baseada no desenho que Fábio fez do assassino, mas todos pensam que ele é só um assaltante. Fábio o quê? Que história é essa? Foi o que ele disse. Que Fábio desenhou o rosto dele. Era só o que me faltava. Por que eu não soube disso antes? Eu mesmo só soube outro dia, quando Tião me procurou.
Pensei que poderia resolver tudo sozinho, mas o homem está desesperado. Estranho. Fábio não comentou nada comigo sobre se lembrar da cara do sujeito. Acha que ele sabe de mais alguma coisa? Duvido. Seu nome não surgiu nenhuma vez. Por enquanto, o senhor está seguro. Inferno, esbravejou. Dê um jeito para que esse Tião desapareça. Se a única maneira de me ver livre dele é dando-lhe mais dinheiro, que seja. Ele está pedindo 500 mil reais. O quê? Ele ficou louco? Ninguém vale tudo isso. Para ele, vale. E foi categórico. Ou o senhor paga, ou ele abre o bico. Se eu soubesse que Sofia me sairia tão caro, teria eu mesmo dado cabo dela. O que é que eu faço, doutor? Pago o sujeito ou não pago? Você acha que alguém acreditaria na palavra dele? Considerou Lafayette. Na palavra de um bandido contra de um deputado. Acho que não vale a pena arriscar. A morte de Dona Sofia ainda é recente, e uma acusação como essa faria pairar dúvidas sobre sua inocência. Que droga, Jonas. Ele está me pedindo uma fortuna. Não tenho esse dinheiro em caixa. Vou precisar acionar minha conta na Suíça. Se o senhor quiser, posso pensar em outra coisa. Que outra coisa? Posso dar um jeito nele para o senhor. Você quer dizer, matá-lo? Como devia ter matado Dona Sofia quando o senhor pediu? Se eu tivesse feito o serviço, em vez de contratarmos Tião, nada disso estaria acontecendo. Você acha que é capaz? Doutor, eu já fiz isso antes. Não vejo nenhum problema em apagar um bandido. Será que ninguém vai desconfiar? O homem mata a minha mulher e, dias depois, aparece morto. No mínimo, vão pensar que foi vingança. O cara é um bandido. Deve ter um monte de outros bandidos atrás dele. E gente assim, o senhor sabe como é. Tem vida curta. Não tem como a polícia associar o nome dele ao nosso. Muito bem, concordou Lafayette, após alguns segundos de ponderação. Mas faça bem feito. Não deixe pistas e certifique-se de que ele não tem nada que me incrimine. Além da palavra dele. Duvido. Ninguém pode, nem de longe, desconfiar que fui eu que mandei matar Sofia. Você entendeu, Jonas? Ninguém? As únicas pessoas que sabem são você e esse tal de Tião. Não se preocupe, doutor. Em breve, só quem irá saber serei eu. E de mim, o senhor pode ter certeza de que não virá nenhuma chantagem. Ótimo. Quero tudo acabado o quanto antes. Vou ter que agir rápido. Ele me deu um prazo até hoje à noite. É muito pouco tempo. Não quero que nada aconteça a ele enquanto eu estiver no Rio. Deixe para outra semana. E não fale. Pode confiar, doutor. Não vou falhar, como nunca antes falhei com o senhor. Ao desligar, Jonas exibia um sorriso malicioso, carregado de euforia. Fazia muito tempo que não executava aquele tipo de serviço. Seria até bom, para matar as saudades e se manter em forma. Naquela noite, quando o celular tocou, ele atendeu com uma satisfação diabólica. Tudo certo, falou, sem aparentar emoção. Você venceu. O doutor vai pagar. Eu sabia, exultou. Sabia que o homem não ia arriscar ter o nome manchado. Onde está a grana? Quanto a isso, você vai ter que esperar um pouco. Levantar 500 mil não é assim tão fácil. Eu disse até hoje à noite. Rebateu, acabrunhado. Hoje à noite é impossível. O dinheiro vem da Suíça. Com a diferença de fuso horário e as burocracias do trâmite, vai levar alguns dias. Quantos dias? Tornou Tião, desconfiado. Até a próxima semana, no máximo. Você não está tentando me enrolar, está? É claro que estava. Só que Jonas não permitiria que Tião soubesse disso. Com voz que denotava preocupação, ponderou.
Você acha que eu colocaria em risco a reputação do doutor? Fez-se um silêncio momentâneo, no qual Tian lutava entre a desconfiança e a ganância de se ver na posse daquela pequena fortuna. A ganância falou mais alto. Muito bem, concordou, por fim. Aguardo seu contato até, no máximo, terça-feira. Não falte. Não vou faltar. Não posso nem pensar em faltar. Apesar de um tanto ou quanto desconfiado, Tian não conseguiu perceber o tom de sadismo nas palavras de Jonas, uma excitação mal disfarçada pela obediência. Jonas permitiu que Tian acreditasse que era ele quem dava as ordens quando, na verdade, ele fazia exatamente o que o motorista queria. O plano já estava todo arquitetado em sua cabeça. Não tinha como dar errado, como não ia dar. Aquela, certamente, seria a última chantagem que Tian faria na vida. Capítulo 38. As recentes descobertas deveriam transformar Alicia numa pessoa mais condescendente. No entanto, não era isso que acontecia. Por mais que Juliano tivesse razão, demonstrando-lhe que o conhecimento do passado só servia para aproximar as pessoas, ela não conseguia superar a aversão. Você vai acabar arrumando moda de voltar como gêmea chifópaga de Tobias, alertou ele. Chifópagos são univitelinos. Não nascem com sexos diferentes. Quem foi que disse que espírito tem sexo? Todos nós podemos reencarnar como homens ou como mulheres. Tudo bem, me convenceu. Não quero mais falar sobre isso. Ouvindo o telefone tocar, ela se afastou. A voz e a imagem em Zaman surgiram na tela assim que ela atendeu. Como vai, mamãe? Indagou ela, feliz por ter uma desculpa para encerrar o assunto. Será que você pode dar um pulinho aqui? Quero muito falar com você. Pode ser depois do expediente. Preferia que fosse antes. Por que não almoçamos juntas? Ok. Onde? Eva passou o endereço, mal conseguindo segurar a ansiedade até o momento de encontrar-se com a filha. Para Alicia, o assunto já era conhecido. Como sabia o quanto Eva detestava Tobias, só podia tê-la chamado para falar sobre ele. Efetivamente, o assunto não era outro. Quando Alicia chegou ao restaurante, notou o ar de nervosismo da mãe. Sentou-se de frente a ela, pediu uma bebida gelada e encarou-a seriamente. Não me olhe desse jeito, censurou Eva. Você não sabe o que estou sentindo. Posso imaginar. Estou sentindo a mesma coisa. Você era apenas um bebê, não vivenciou todo aquele drama. Eu, ao contrário. Por que não deixamos isso de lado, mãe? Ela se esforçou por dizer. Denise está apaixonada por ele. Parece que vão se casar. Nunca. Jamais permitirei que sua irmã estrague a vida dela ao lado de um velho assassino. Não é bem assim. Ele não é assassino. Foi, inclusive, inocentado pela justiça. Pode até ser para a justiça, mas não para a moral. Ele tem uma dívida moral para conosco. Papai parece não pensar assim. Seu pai é um tolo sentimental. E você, mãe, o que é? Uma mulher amargurada, vingativa, presa a um passado que deveria esquecer. Você tem 2 filhas. Não é o suficiente. Ao falar para Eva, Alicia falava para si mesma. As palavras saíam de sua consciência, que não parava de refletir sobre o assunto. Ao ouvir as queixas da mãe, que se espelhavam nas suas, Alicia parecia ver a situação por outro ângulo. Eva se deixara levar pela dor muito mais do que ela, demonstrando mais fragilidade, mais angústia, mais revolta. A fraqueza da mãe fez com que ela se sentisse obrigada a ser forte, para transmitir essa força a Eva. Isso fez o raciocínio se aclarar, pondo-a diante da situação como espectadora, não como a vítima que, até então, insistia em parecer. Não posso permitir que se casem, não posso, insistiu Eva. Essa sua relutância está passando dos limites. Eu também não gosto de Tobias.
Mas nada posso fazer. Denise é adulta, tem o direito de escolher os rumos da própria vida. O que nos resta apenas é aceitar e apoiá-la em suas decisões. Mas ela está cometendo um erro. Você não sabe disso. E, mesmo que esteja, ela também tem o direito de errar. Não posso permitir essa loucura. Não com Denise. O estado de Eva fez crescer um sem número de dúvidas na mente de Alicia. Reprovar o relacionamento de ambos era uma coisa, mas desesperar-se por causa dele era outra bem diferente. E Eva, decididamente, parecia uma mulher à beira do desespero. Tem mais alguma coisa nessa história que você não me contou? Indagou Alicia, desconfiada. Ela não respondeu. Olhou para a filha com tanta angústia, que Alicia quase caiu para trás. Você ama Tobias, constatou, indignada. É isso, não é, mãe? Os olhos de Eva explodiram em lágrimas. Não sabia como encarar a filha, agora que seu segredo fora exposto. Ama ou não ama? Insistiu Alicia. Por favor, mãe, siga a verdade. Não sei, desesperou-se. Foi há tanto tempo. Tanta coisa aconteceu desde então. É por isso que você é contra o casamento. Não tem nada a ver com a cirurgia de separação nem com o fato de ele ser mais velho. O que você não quer é ver o homem que você ama casado com sua filha. Ela parou de falar, subitamente presa de uma dúvida atroz. Mamãe, eu sou filha de Tobias. Ou Denise? É claro que não, protestou, ofendida. Ele e eu jamais tivemos nenhum tipo de relação. E Denise nasceu depois que ele já havia partido para a Europa. Na verdade, eu me apaixonei por ele, mas nunca fui correspondida. Deve ter sido uma paixão avassaladora, para você ainda sentir algo por um homem que a rejeitou. E foi. Tobias era meu médico, foi quem acompanhou toda a minha gravidez, mesmo depois de saber que eu amava. Você se declarou? Ela sentiu, prosseguindo com amargura. Deus sabe o quanto me arrependi. Ele me rejeitou, disse que não me amava. Foi horrível a humilhação. Depois, quando Bruna morreu, vi ali uma desculpa para odiá-lo. O que não deu muito certo, não é mesmo? Durante todos esses anos, pensei que sim. Cheguei mesmo a esquecer a existência de Tobias. Mas depois que ele voltou, tudo o que senti naquele tempo parece ter retornado junto com ele. Papai sabe disso. Ele nunca tocou no assunto, mas creio que sabe e me perdoou. É bem típico dele mesmo. Papai sempre a amou. E Tobias? Você acha que ele poderia amá-la em segredo, para não trair o melhor amigo? Acho que não. Se amava, soube esconder muito bem. Isso é uma bomba, mãe. Se explodir, vão voar estilhaços para todos os lados. Pensa que não sei? É por isso que tenho que impedir esse casamento. Denise merece coisa melhor. Não leve a mal o que vou lhe dizer, mas acho que você está tentando impedir esse casamento porque não vai conseguir ver o homem que ama casado com sua filha. Se você não o amasse, por mais que não concordasse, não ia tentar impedir. Se o faz, é porque o passado ainda não passou no seu coração. Ele está lá, escondido, porém, vivo. Ah, meu Deus, Alicia, o que vou fazer? Não quero que sua irmã sofra por um erro que é somente meu. Não creio que seja erro. Ninguém erra porque ama. O caso agora é tentar evitar que mais pessoas sofram desnecessariamente. Como? Vamos pensar o seguinte. Você tem algum interesse em ficar com Tobias? Deus me livre. O que está me dizendo, então, é que está disposta a renunciar a esse amor. É isso? Não sei se é bem assim. Pois eu só vejo duas soluções. Ou você renuncia, ou conta a verdade. O que não faz sentido é essa guerra que você declarou a Tobias por algo que aconteceu há mais de 20 anos e que já ficou para trás. Não posso contar a verdade. Todos vão sofrer,
principalmente Denise, que se verá forçada a escolher entre a mãe e o namorado. Não é justo com ela nem com seu pai, que me amou e foi fiel durante todos esses anos. Então, só lhe resta renunciar. Esquecer que amou ou ama Tobias e tentar vê-lo apenas como seu genro. De olhos baixos, Eva chorava, pensando que a filha tinha razão em tudo o que dissera. Fora um conselho sábio e maduro. Com certeza, era a melhor solução. Mas o que estaria Alicia pensando de tudo aquilo? Afinal, era também sua filha, tinha conhecimento de que a mãe traíra o marido, ao menos em pensamento, e perder a irmã gêmea pelas mãos de Tobias. E você? Tornou, preocupada. Como se sente com relação a tudo isso? Confesso que, antes dessa conversa, estava muito mal. Mas agora, estou mais confiante com relação ao que devemos fazer. Que é? Nada. Não devemos fazer nada além de apoiar Denise. A ela cabe a escolha do seu futuro, não a nós. E se você não pretende revelar que amou ou ainda ama Tobias, o melhor a fazer é deixar de lado essa verdade, cuja revelação não fará bem a ninguém. Quanto a mim, metade da antipatia que sentia por ele se dissipou. A outra metade, aos poucos, irá sumindo. A metade que ficou dizia respeito ao fato de que Tobias a havia assassinado numa outra vida. Dimas matara Jaqueline em uma de suas vidas passadas, crime que ela não podia impedir ou modificar na dimensão em que estava, mas que podia evitar na dimensão paralela em que a Jaqueline do século XXI vivia, transformando seu futuro e levando aquela dimensão numa direção diferente. A mãe, contudo, não precisava saber. Do contrário, ficaria ainda mais confusa, talvez transformando em ódio o amor impossível que ainda podia sentir. Capítulo 39. Naquela noite, Alicia fez uma oração especial, pedindo à grande luz do universo que se derramasse sobre sua mente, permitindo-lhe acessar, nos registros cósmicos universais, os arquivos que continham a história do seu espírito. Sem intenções outras que não fosse auxiliar a Jaqueline, em estado de profundo relaxamento, Alicia conseguiu se conectar à fonte divina universal, buscando aquilo que desejava. Como numa tela de televisão, um nome, um local e uma data se delinearam em sua mente. Jaqueline Figueira de Souza, Vila Velha, Espírito Santo, 17 de setembro de 1995. A visão se esvaneceu ao mesmo tempo em que Alicia abriu os olhos. Era de manhã, o sol se insinuava pelas frestas da janela, tentando mostrar o dia maravilhoso que se aproximava. O corpo todo de Alicia parecia iluminado, leve, feliz, resultado da graça recebida na noite anterior. Tentando não se deixar levar pela ansiedade, tomou café calmamente ao lado de Juliano, com quem partilhou o sonho que a colocara em contato com o passado de Jaqueline. Ou melhor, o seu passado. Vou trabalhar apenas à tarde, hoje, anunciou ela. Tudo bem? Tudo bem, curiosa. Ainda bem que Juliano a compreendia. Ele a beijou e saiu quase correndo, dando a ela a oportunidade de fazer suas pesquisas. Ela ligou o computador e digitou as informações tão bem gravadas em sua mente. Como não havia mais necessidade de cartórios e burocracia, ela logo achou o que procurava. As informações públicas sobre qualquer pessoa estavam reunidas em um único banco de dados, que concentrava todos os atos de sua vida civil e criminal, desde o nascimento até a morte, além de informações eventualmente veiculadas na imprensa ou qualquer outro tipo de mídia, desde que de conhecimento público. Tais registros vinham ocorrendo havia pouco mais de 100 anos. Sendo que os dados pretéritos já haviam sido digitalizados, para serem pesquisados por qualquer pessoa. Ali havia de tudo. Data de nascimento, casamento, morte, nome, sobrenome, estado civil, endereços de residências, instituições de ensino, empregos, profissões, atividades, imóveis vendidos e comprados e tudo mais que já havia sido publicado sobre a pessoa. Rapidamente,
A vida de Jaqueline surgiu diante de seus olhos. Um link remetia a uma notícia sobre o assassinato de uma jovem, no bairro de Vila Isabel, numa quinta-feira, 29 de outubro de 2015. Dizia que Jaqueline fora atacada pelo padrasto, Dimas Ricardo Ataliba de Souza, que a estuprou e esfaqueou até a morte. Preso, o homem acabou confessando o crime, relatando que o cometera por vingança, após quase ter sido morto a facadas pela enteada, ainda quando residiam em Vila Velha, Espírito Santo. A defunta deixara um irmão menor, de nome Maurício, que fora conduzido a um orfanato e depois adotado por Júlio César Alves de Azevedo, amigo da vítima. Um outro link revelava o caso de Jaqueline com um deputado federal de nome Igor Lafayette, exposto pelo segurança da mulher do deputado, assassinada a mando do marido em um pretenso assalto num famoso shopping da Barra da Tijuca. Uma notícia chocante, mas que não interferia em nada no destino de Jaqueline. Muito interessante, a vida de Jaqueline, desvendada diante dos olhos de Alicia. Ela chegou a sentir um leve tremor, consciente, agora mais do que nunca, de que ele e Jaqueline eram, realmente, a mesma pessoa. Ler as notícias de antes era como reler fatos que faziam parte de sua própria história, muitos dos quais ela revivera em tênues lembranças. E agora, o que faço com tudo isso? Pensou e deu, ela mesma, a resposta. Alerto Jaqueline. Mas como seria isso possível? Jaqueline não aparecia quando ela queria, mas quando o universo assim desejava. Ela não conhecia meios de entrar em contato com seu outro eu. Viagens no tempo não eram possíveis ainda, salvo em corpo astral ou mental, que era, em última instância, o que ele e Jaqueline vinham fazendo. Ela, Alicia, viajava ao passado, enquanto Jaqueline vinha ao futuro. O momento em que as duas se cruzavam era um mistério sobre o qual nenhuma das duas tinha domínio. O jeito era esperar. Uma voz lá dentro acendeu uma luzinha vermelha de alerta. Tudo aquilo não dizia respeito apenas a Jaqueline. Não lhe fora dado acesso àquelas informações apenas para prevenir a outra, mas também para dar um jeito na própria vida, principalmente, a dificuldade de relacionamento com Tobias. Pensando nisso, resolveu agir. Apanhou o telefone e ligou para Tobias, marcando um encontro na hora do almoço. Ele estranhou o convite, mas não hesitou em aceitá-lo. Tobias chegou pontualmente e esperou por ela cerca de 15 minutos. Sem saber se havia tomado a decisão certa, Alicia hesitava em comparecer. Não posso faltar, disse para si mesma. Afinal, fui eu que o convidei. Quando ela chegou ao restaurante, ele se levantou e puxou a cadeira para ela, cumprimentando-a com uma certa formalidade. Como vai, Alicia? Alicia estudou com atenção, tentando identificar algum sinal de reconhecimento em seu semblante. Fixou-o com tanta insistência, que ele se sentiu incomodado. Algum problema? Perguntou, o rubor subindo-lhe pelo pescoço. O enrubescimento não passou despercebido a Alicia. Talvez ele soubesse quem fora ela e o que havia feito. Você sabe quem sou? Perguntou, de chofre. Ele não entendeu a pergunta, mas respondeu mesmo assim. Alicia. Irmã de Denise. Isso é óbvio, retrucou, mal-humorada. Refiro-me ao passado. Não estou entendendo. Hoje e ontem, você continua sendo a mesma pessoa. Alicia, irmã de Denise, filha de Celso e Eva, esposa de Juliano. Pelo visto, ele nada sabia sobre sua outra vida. Ou então, fingia não saber. Ela tentou uma abordagem mais direta. O que você sabe sobre vidas passadas? Nada. Nem me interesso por isso. Acredita nelas? É claro. Quem não acredita? Hoje em dia, muito poucas pessoas. Os conhecimentos espirituais deixaram de ser ocultos, não são mais mistérios para ninguém. A mediunidade deixou de ser tratada como um fenômeno fantástico,
para ser compreendida como um atributo natural de qualquer pessoa. Ninguém mais luta contra ela nem duvida de sua existência. As explicações dela o deixaram mais confuso do que esclarecido. Mesmo sem entender o motivo pelo qual ela entrara naquele assunto, ele resolveu seguir adiante. Mediunidade sempre existiu, Alicia, afirmou ele. E sempre foi própria de todo ser humano. Eu sei. Mas nem todos a tinham desenvolvido. Hoje, seu desenvolvimento é praticamente igual nas pessoas, embora de maneiras diversas. Uns veem mais, outros ouvem mais, e por aí vai. Mas não há quem, de uma forma ou de outra, não tenha vivido ao menos uma experiência mediúnica ao longo da vida, mais do que viver. Hoje, todo mundo sabe reconhecer um fenômeno mediúnico. Daí porque não se pode mais duvidar. Mesmo os mais céticos não duvidam, porque eles mesmos já experienciaram alguma coisa, inclusive, o acesso aos registros de vidas passadas. Sinceramente, Alicia, não sei aonde você quer chegar com essa conversa. Não sei nada das minhas vidas passadas e nem quero saber. Por quê? Não acha interessante? Na verdade, não. Creio que o mais interessante é viver o presente. Não há nada que eu possa fazer pelo que já passou, mas posso cuidar para que eu faça melhor pelo meu presente e o meu futuro. Sim, claro. Não entendo o que você pretende com tudo isso. Por acaso, você sabe de alguma coisa de vidas passadas que me envolva? É por isso que me chamou aqui. Para me acusar de algo que eu fiz, sei lá, 200 ou 300 anos atrás? Ela quase engasgou com o drink que levava aos lábios. Realmente, falando assim, toda a história parecia sem importância. Não se trata de acusar, mas de compreender, tornou ela, embaraçada. Compreender o quê? Algum mal que eu tenha feito a você em uma outra vida. É por isso que você não gosta de mim? Pois se é isso, então, peço que me perdoe. Sinceramente, peço perdão por qualquer coisa de ruim que lhe possa ter feito. Hoje, sou outra pessoa. Se erro, é tentando acertar e procuro sempre assumir os meus erros. Ela ficou desconcertada. Não esperava tanta sinceridade. Não me leve a mal, Tobias. É que eu tenho essas regressões espontâneas. Então é isso mesmo. Você descobriu que eu lhe fiz alguma coisa ruim, não foi? Ela assentiu, sem jeito. Pois não quero saber, Alicia, não quero mesmo. Não me interessa. Já tenho culpas demais com que me ocupar nesta vida. Não preciso acrescentar outras, das quais nem me lembro. Guarde para você suas lembranças. Sem conseguir ocultar a irritação, ele levantou o braço, pedindo a conta. O garçom a trouxe prontamente. Tobias pousou o indicador na maquininha que colheria sua digital, debitando o valor diretamente de sua conta bancária. Assim que a máquina deu o ok, ele se levantou. Por favor, Tobias, vamos conversar, pediu ela, atônita com a atitude dele. Você não quer conversar. Quer me acusar de alguma coisa, mas eu me recuso. Não quero saber, não preciso saber, não me interessa. Gosto muito de você, Alicia, eu acompanhei sua gestação, fiz o seu parto, operei você e sua irmã. Mas isso não lhe dá o direito de tentar bagunçar a minha vida. Não é nada disso. Eu apenas queria entender algumas coisas. Não há o que entender. E quer um conselho? Trate de aproveitar o dia de hoje, pois quem vive apegado ao passado ou sonhando com o futuro passa em branco pelo presente. Ele saiu, deixando-a sozinha, de boca aberta. Alicia esperou até que ele sumisse de vista para se levantar. Estava envergonhada e com raiva, sem saber qual sentimento predominava. Nunca deveria ter chamado Tobias para aquela conversa. Sua reação foi inesperada. Será que ele se irritara tanto porque sabia dos seus comprometimentos pretéritos? Se assim fosse,
Talvez houvesse algo muito mais sórdido que ele estivesse tentando, desesperadamente, esconder. Capítulo 40. Parecia que a cabeça de Tobias ia explodir. Aceitar o convite de Alicia convencido de que ela pretendia entender-se com ele, reconhecendo-o como o cunhado que seria muito em breve. Mas não. Tudo o que ela queria era fazer-lhe acusações, sabe-se lá de quê. Era verdade o que ele dissera. Não tinha mesmo o menor interesse em vidas passadas. Fosse lá o que tivesse feito, ficara para trás. Fora outra pessoa que fizera, não ele. Ainda que o espírito fosse o mesmo, sua consciência estava voltada para a vida atual, não para o passado. Devia ser algo bem sério, ou Alicia não teria se dado ao trabalho de convidá-lo para almoçar. Ele já possuía culpas que suficientes na vida atual para rechear uma encarnação inteira. Não precisava reforçá-las com ingredientes deteriorados e ultrapassados, retirados de um passado adormecido em suas lembranças. Por outro lado, talvez aquilo não passasse de um engodo, um subterfúgio para chegar à verdade do que acontecera quase 30 anos atrás. Alicia podia ter inventado aquela conversa fiada só para ver se ele contava alguma coisa do passado, mas daquela própria vida. Em casa, tomou um comprimido e começou a se acalmar. Não podia deixar-se atingir daquele jeito. Que Alicia não gostava dele, não era nenhuma novidade. Podia esperar qualquer coisa que ela fizesse para atacá-lo. Até usar suas encarnações remotas. Quando a dor de cabeça passou, apanhou o telefone e avisou, no laboratório, que não retornaria. Tomou um banho, ligou baixinho uma música e atirou-se na cama. Não queria pensar. Só queria dormir. A dor de cabeça podia ter sumido, mas o som estridente da campainha invadiu seus ouvidos, levando suas têmporas a latejar novamente. Tobias abriu os olhos, contrariado, sentindo a falta de luz no ambiente. Quando conseguiu acordar por completo, virou o rosto para a mesinha de cabeceira, onde o relógio digital informava que já passava das 9 horas da noite. Minha Nossa Senhora! Exclamou, dando um salto da cama. Dormi o dia inteiro. Antes mesmo de abrir a porta, sabia quem estava ali, e seu coração se acalmou. Denise saltou em seu pescoço assim que o viu, beijando-o por toda a face, com ar de preocupação. Pelo amor de Deus, Tobias, quer me matar de susto? Como assim? Liguei para cá várias vezes, tentei o seu trabalho, o celular, e nada. Ninguém sabia de você. Achei que você tinha sumido ou, pior, que estivesse morto. Que exagero. Eu estava com dor de cabeça, tomei um comprimido e dormi. Só isso. Agora que o estou vendo em carne e osso, acredito. Que bom. Venha cá. Estou morrendo de saudades. Abraçado a ela, Tobias a apertou mais do que normalmente o fazia. O que foi que aconteceu, meu amor? Perguntou ela, notando que havia algo errado. Por que não nos casamos logo? Retrucou ele, após alguns minutos de silêncio. Por que a pressa? Tenho medo de que algo aconteça e você não queira mais se casar comigo. Impossível. Nada no mundo me faria desistir de você. Tem certeza? Que bobagem é essa agora, Tobias? O que foi que aconteceu para você ficar assim? Nada. Coisas de velho apaixonado. E você é tão jovem. Sou uma jovem apaixonada. Isso nunca vai mudar. A experiência me ensinou a não usar a palavra nunca. Pois a experiência também devia ter lhe ensinado que nunca se aplica a certas coisas que são imutáveis. O amor é uma delas. O amor podia ser abalado pela dúvida, a incerteza, a insegurança. Ele sabia disso, ela, não. Ainda alimentava as ilusões da juventude, pensando que nada seria capaz de modificar o que sentiam um pelo outro. E, mesmo que o amor permanecesse, havia coisas capazes de abalar a confiança de tal modo que se tornaria difícil reconquistá-la.
Havia um jeito de contornar aquela situação e evitar que Denise se decepcionasse com ele. Não podia permitir que ela perdesse a confiança nele. Precisava antecipar-se a Alicia ou quem quer que fosse. Que Celso o perdoasse, mas, ao menos aquela parte da história, ele precisava revelar. Venha cá, chamou ele. Sente-se aqui. Tenho algo importante a lhe contar. O ar de gravidade dele dava amostras de que o assunto era sério. Sem questionar, Denise obedeceu. Sentou-se no sofá e esperou. Precisando ganhar tempo e coragem, Tobias pediu licença para ir ao banheiro. Quando voltou, rosto lavado, cabelo penteado, sentou-se ao lado dela, segurou-lhe a mão e começou a falar. Você sabe o que aconteceu com Alicia no passado, não sabe? Refere-se à morte de Bruna. Ele assentiu. Mas não foram vocês mesmos que me contaram tudo. Não, Denise. Na verdade, não lhe contamos tudo. Não? Não. Há certas particularidades que preferimos omitir. Por quê? Que particularidades? Ele a encarou, temeroso. Não sabia se tomar a decisão mais acertada. Agora, porém, não podia voltar atrás. Naquele tempo. Começou, hesitante. Aos poucos, a voz foi se tornando mais firme, e a verdade acabou saindo de sua boca aos borbotões. No começo, Denise teve uma certa dificuldade em acompanhar a narrativa, porque ele não conseguia manter uma linha coerente de raciocínio. Depois, quando o tremor deu lugar à firmeza, toda a história se revelou de forma clara e surpreendente. Denise ouviu tudo em silêncio, sem interrompê-lo uma única vez. Em alguns momentos, seus olhos se encheram de lágrimas, em outros, teve vontade de matá-lo. Ao final, estava mais confusa do que antes. Não sabia o que pensar, muito menos como agir. Eu jamais poderia imaginar uma coisa dessas, admitiu ela. Porque papai não nos contou. Isso não é coisa que se saia contando por aí. Não é à toa que mamãe odeia tanto. Sua mãe não sabe. Ele se calou, cada vez mais envergonhado. Denise abriu a boca, indignada. Olhou-o com mágoa e se levantou vagarosamente, deixando-se cair na poltrona outra vez. Estava totalmente sem ação. O que vocês fizeram foi enganar todo mundo, afirmou. Não é bem assim. É bem assim, sim. Seu pai estava de acordo. A ideia foi dele. Ah, é. Isso muda muito as coisas, ironizou. Por favor, Denise, tente entender. Estou tentando, mas confesso que está difícil. Não teria sido muito melhor ter feito tudo às claras? Sua mãe jamais aceitaria. Como é que você sabe? Alguma vez você perguntou a ela? Ela hesitou. Ela estava apaixonada por mim. O quê? Seu pai e eu concordamos que, diante da situação, ela poderia alimentar ilusões desnecessárias. Espere aí. Está me dizendo que minha mãe foi apaixonada por você, que meu pai sabia e, ainda assim, levou adiante essa ideia absurda. É isso? Sim, foi um sussurro manchado de vergonha. Vocês são doentes ou o quê? Ele fechou os olhos, remoendo o remorso e a humilhação. A história não fora bem assim, mas aquilo era o melhor que, naquele momento, ele podia fazer. Havia outras implicações que ele preferia não comentar, principalmente o fato de que Celso achava que ele e Eva havia mesmo tido um caso e, ainda assim, os perdoara. Mas Denise estava certa, totalmente certa. O que haviam feito fora mesmo doentio, mas agora, não havia mais volta. Era algo impossível de se desfazer. Sei que o que fizemos foi errado. Mas nós éramos jovens na época, dois cientistas brilhantes, cheios de sonhos. Cheios de pesadelos, você quer dizer. Como puderam fazer uma coisa dessas? E meu pai, com sua própria mulher. Tente não nos julgar, Denise. Fizemos tudo por amor.
Amor a quem? A minha mãe aqui não foi. Muito menos a Alicia, menos ainda a Bruna. Só se foi amor a vocês mesmos e seus sonhos de grandeza. Não foi isso, eu juro. Não jure. Suas juras caem no vazio. Minha mãe, apaixonada por você. E você nunca me disse nada. Para que reviver o passado? Eu nunca lhe correspondi. Talvez porque eu seja filha dessa mulher. Agora compreendo porque ela é contra nosso casamento. Vocês a manipularam. Pobre mamãe, enganada pelos dois homens a quem ela julgou amar um dia. Nós não a enganamos. Queríamos que tudo desse certo, que ela fosse feliz. Pelo amor de Deus, Tobias, você não vê que isso é uma insanidade? Que não poderia dar certo, como não deu. Dar certo, deu. Alicia está aí. Sim, mas a que preço? Imagine só quando ela souber. Talvez ela já saiba. O quê? Alicia me convidou para almoçar hoje e veio com um papo muito estranho sobre vidas passadas. Acho que era um pretexto para me investigar, só que eu não deixei a conversa ir adiante. É por isso que você está me contando, não é? Por medo de que Alicia tenha descoberto o seu segredo e viesse me contar primeiro. Quis me antecipar a ela porque amo você e quero que confie em mim. Quanta generosidade! Não é generosidade, é amor. Fica difícil, neste momento, acreditar em você. Há pouco você disse que nada no mundo a faria desistir de mim. Eu estava enganada. Você tinha razão. Nunca devemos usar a palavra nunca. Compreendo sua frustração, mas você precisa entender. Não é frustração, Tobias. É revolta, raiva, decepção, medo, tudo ao mesmo tempo. Sem contar que estou me sentindo traída. Tobias deu 2 passos na direção dela, braços estendidos, pronto para estreitá-la e encerrar aquela discussão com um beijo. Denise, porém, se afastou dele com um certo horror. Denise, por favor. Suplicou ele. Não toque em mim, ela recuou, com uma certa repugnância. Não vou suportar que você me toque. Mais que depressa, ela apanhou a bolsa, caminhando rumo à saída como se fugisse de um incêndio. Tobias seguiu até a porta. Não fazia sentido correr atrás dela pela rua. Precisava confiar no amor que ela dizia sentir por ele e esperar. Passado o choque da revelação, ela pensaria com mais serenidade e voltaria para ele. Seus pensamentos se dividiam entre o medo de perder Denise e o medo de ver revelado, por inteiro, aquele terrível segredo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 41. Havia coisas que não eram muito comuns no século em que Denise vivia. Atropelamento era uma delas, já que não havia mais motoristas humanos. Os carros eram todos automáticos, controlados por computador, e flutuavam alguns centímetros acima do chão, sempre dentro da velocidade permitida, respeitando todas as leis de trânsito. Mesmo assim, a imprudência de alguns pedestres podia, em raras ocasiões, provocar algum tipo de acidente, que não costumava ser fatal. Os episódios catastróficos também eram incomuns. À medida que o ser humano desenvolvia o intelecto e, com ele, a compreensão de seus próprios processos kármicos, o sofrimento físico foi deixando de existir, substituído por escolhas mais produtivas, voltadas a atividades pessoais compatíveis com as inclinações individuais e, ao mesmo tempo, a preservação do bem comum. Os hospitais, em menor números, atendiam mais os casos de nascimento e óbito, além de enfermidades menos graves provocadas pelos conflitos internos entre o eu verdadeiro e o eu performático. Muito raramente, surgiam casos um pouco mais graves, que demandassem algum tipo de cirurgia, normalmente, sem qualquer dano irreversível ao corpo somático, quase nunca levando os pacientes à morte. As doenças aflitivas e fatais dos séculos precedentes haviam sido erradicadas. A AIDS, tuberculose,
dengue, ebola, hepatite, pneumonia, câncer e outros efeitos devastadores tornaram-se parte dos anais históricos da medicina. Amputações eram inexistentes. Erros médicos, uma lembrança nebulosa do passado. Por mais que as doenças houvessem sido erradicadas, algumas dificuldades pessoais ainda persistiam. O ser humano encarnava não mais para sofrer, mas para se reencontrar consigo mesmo. O descrédito à obrigatoriedade de expiação, processo iniciado nos últimos anos do século XX, conduziu a humanidade à certeza de que a libertação da dor se encontrava não na expiação pelo sofrimento, mas na conscientização do que seriam os verdadeiros valores do espírito, tais como amor, respeito e honestidade. As culpas renitentes levavam ainda a alguns processos dolorosos de crescimento, embora a dor estivesse muito mais relacionada à mente e às emoções do que ao físico. O mundo existe para que o ser humano aprenda o verdadeiro sentido da palavra amor. Para isso, é necessário desapegar-se das ilusões que o escravizam aos desejos. Somente após o domínio dessas ilusões é que a humanidade será verdadeiramente livre, pois a liberdade implica em desembaraço não apenas de prisões físicas, mas das prisões morais que enclausuram a razão. A liberdade se inicia com a noção de que todo ser humano tem o direito de ir e vir sem ser impedido, de fazer suas próprias escolhas, de viver sua vida do jeito como bem entender. Mas isso tem um limite. O limite do respeito. Cada um só deve avançar até onde começa a invadir a liberdade alheia. O segundo passo na conquista da liberdade é um pouco mais difícil. Trata-se do desapego aos valores da matéria, que inclui pessoas, objetos e conceitos. O amor aos entes queridos não implica em recusar a aceitação da perda, seja ela pela morte ou pela distância. Ninguém pertence a ninguém, nem filhos, nem pais, nem amantes, nem mesmo os animais. As relações existem para o desenvolvimento do amor, não do apego nem da posse. Deixar ir é a maior prova de amor que se pode dar, independentemente da tristeza e da saudade, que são sentimentos próprios de quem ama. Desespero e negação, ao contrário, revelam imaturidade espiritual. O mesmo se aplica aos objetos, como dinheiro e bens materiais. Perdê-los é uma ilusão tão grande quanto conquistá-los. As realizações materiais pertencem ao mundo e são utilizadas por concessão da ordem universal. Tanto é verdade que, quando o ser desencarna, elas ficam por aí, transferindo seus herdeiros e sucessores. Ninguém as carrega para outra vida. Só o que se leva daqui são as atitudes. As ruins, para serem posteriormente transformadas. As boas, para servirem de exemplo à transformação daquelas. Desapegar-se dos conceitos é tarefa ainda mais árdua, que requer exercício diário e disponibilidade para a apreensão de novos valores. Os preconceitos gerados pela sociedade infiltram-se na mente humana de tal forma que ultrapassam anos e séculos, até que consigam ser superados. O preconceito de qualquer espécie, de raça, cor, credo, condição social, econômica, opinião, sexo, sexualidade e outros ainda tira no caminho da humanidade os obstáculos mais difíceis de serem vencidos. Estar à frente deles representa um grande passo rumo à verdadeira libertação. Por fim, o desapego mais difícil vem dos valores internos, dos vícios que envenenam a mente e o coração. Ódio, inveja, ciúme, ambição, arrogância, egoísmo, orgulho contaminam a existência individual, atirando muitos no abismo da perfídia, da desonestidade e da corrupção. E muitos ainda estão cegos para suas próprias imperfeições. Enxergam no próximo todos os defeitos que eles mesmos possuem, criticam, julgam, acusam e condenam no outro que, em verdade, há uma ponta em si mesma. Pretendem a modificação do mundo, mas não querem se modificar, esquecendo-se de que a energia que gravita ao redor do planeta é o resultado da soma da energia de cada um dos que aqui vivem. Foi por esse caminho de libertação que a humanidade enveredou a partir do século XXI,
levando para planetas em estado bastante primitivo os espíritos resistentes à mudança. A última chance de encarne na Terra foi dada a muitos, com um compromisso, muitas vezes frágil, de transformação interior. Poucos conseguiram, reduzindo o número de habitantes do planeta. Não foi preciso uma catástrofe gigantesca para exterminar a raça humana, ou parte dela. Pequenas catástrofes foram dando conta do recado, separando, aos poucos, os que deveriam partir dos que deveriam ficar. Em alguns anos, os últimos empedernidos desencanaram, restando apenas os que adquiriram, por mérito próprio, o direito de permanecer neste mundo e continuar seu processo de desenvolvimento mental e emocional. Toda a forma de corrupção foi substituída por generosidade e empatia. Os governantes, finalmente imbuídos do verdadeiro espírito público, cuidavam de seus cidadãos, investindo em educação, saúde, moradia e transporte. O Estado assumiu o papel para o qual fora criado: de existir em função dos cidadãos, não o contrário. Os impostos eram justos, as leis, mínimas, a corrupção, inexistente. Acabara-se a exploração humana em razão da manutenção do Estado que, sem paternalismo nem protecionismo, conduzia seus cidadãos ao sucesso individual, cujos resultados revertiam para toda a sociedade. As fronteiras deixaram de existir, ao menos em seu sentido de separação ou isolamento. Todos os países eram iguais, todos se ajudavam mutuamente, sendo livre o trânsito de visitantes entre uns e outros. Guerras eram coisa do passado. Qualquer divergência internacional se resolvia na diplomacia, sem resultados danosos para os indivíduos. Tudo isso só foi possível porque o respeito e o bom senso se tornaram valores inatos de toda e qualquer pessoa, desde a mais tenra idade. Essa era a dimensão de Denise. Outras, seguindo sua própria história, conduziram a Terra ao caos generalizado, com predomínio da truculência sobre a razão. Seguirão assim até que os mestres encarregados da ordem universal façam operar os mecanismos de transformação. Essa ordem jamais é subvertida e atende ao grau de maturação dos indivíduos. Quanto mais as pessoas tomam consciência da necessidade de libertação, que as conduzirá à luz do amor pleno, mais o planeta purifica sua atmosfera astral. Os mestres conhecem o momento desse salto quântico, dessa mudança súbita de percepção, o ser humano, não. Daí a necessidade de cada um dar o melhor de si, pelo bem próprio e do planeta. Como a modificação planetária não elevou a Terra à perfeição espiritual, o ser humano do século 23 continuava ainda na busca de aprimoramento moral, enfrentando dificuldades na resolução de certos problemas emocionais. Isso envolvia a reconciliação com as culpas do passado, a fim de transformá-las em progresso futuro. Não foi por outro motivo que Eva e Celso enfrentaram a dificuldade de gerar um bebê. Para Eva, era o sonho de toda uma vida, o desejo de se tornar mãe. Eva sempre adorou crianças, dedicando-se ao magistério até se aposentar. Depois que as filhas nasceram, sua realização estava completa. Denise imaginava como a mãe se sentiria ao descobrir a verdade devastadora que Tobias lhe revelara. Talvez fosse melhor não dizer nada. Eva vivera feliz até agora. Por que estragar aquela felicidade com uma notícia que talvez não mudasse nada em sua vida? Não, aquilo era ilusão. Denise sabia que a mãe ficaria arrasada, e com razão. Quem gostava de ser enganado? Ninguém? Ela também tinha muito a considerar. Não sabia se conseguiria conviver com Tobias depois de ouvir o que lhe dissera. Ela o amava desesperadamente, o que só fazia aumentar seu conflito. E havia o pai. Tobias não agira sozinho, tivera a conivência de Celso, que se mantivera calado durante todos aqueles anos de convivência com a mãe. Denise estava confusa, atordoada, sem saber se abrir o jogo ou calava a verdade. Tentava aquilatar as consequências, avaliando qual dos males seria o menor.
Andava tão cabisbaixa que a rua, de repente, tornou-se parte de seus pés. Para andar, bastava acionar um após o outro, sem se preocupar com o caminho. Com o pensamento longe, preso a seus problemas, Denise seguiu caminhando, em direção ao ponto de ônibus. Não prestava atenção à rua, mas, como muitas pessoas haviam parado na esquina, ela parou também. O sinal estava aberto para os carros, fechado para os pedestres. Era uma via expressa, de muito movimento. Denise nem percebia os veículos passando, voltada que estava para seus próprios pensamentos. De vez em quando, erguia os olhos e dava de cara com o vermelho do sinal de pedestres, indicando que ela devia esperar. Tudo bem. Não tinha pressa mesmo. Era até bom que se atrasasse para o trabalho. Assim não precisaria enfrentar suas próprias dúvidas. Finalmente, a luz verde brilhou diante de seus olhos. Sem olhar para os lados, Denise tirou o pé da calçada e atravessou. Na mesma hora, uma sucessão de buzinas feriu seus ouvidos, deixando-a atônita, desorientada. Os carros desviavam dela como podiam, só não batendo uns nos outros graças à direção computadorizada. Mesmo assim, as súbitas mudanças de trajetória poderiam ocasionar alguma falha no sistema, levando os veículos a colidir. "Saia daí, moça", gritou um passageiro assustado. Denise não saiu. Pensou em sair, mas não teve tempo. Apenas olhou para o sinal, vermelho para pedestres, compreendendo, então, que o verde que vira era o da rua transversal. No momento em que o homem falou, o carro automático se desviou dela, mas o que vinha atrás não teve tempo. Em uma pequena fração de segundos, o veículo se chocou contra ela, atirando seu corpo no asfalto. Denise só não foi atropelada uma segunda vez porque o carro de trás fez uma manobra para cima, erguendo-se do chão o suficiente para não lhe esmagar a cabeça. Naquele dia, Denise ingressou nas estatísticas dos poucos acidentes ocorridos com automóveis. Capítulo 42. Por favor, repetia Alicia, falando alto no transe. Juliano não conseguiu despertá-la. O telefone o fez. Após vários toques, ela abriu os olhos, ao mesmo tempo em que ele atendia. "Alô", ele ouviu por alguns segundos, fitando Alicia com espanto. "Tudo bem. Onde?" Sei. Estamos indo para lá." Desligou, ainda olhando para a mulher como se tivesse acabado de ouvir a notícia de que o mundo se acabara. "O que foi que houve?" indagou Alicia, aflita. "Era seu pai." Hesitou. "Denise sofreu um acidente." "O quê?" "Ela está em cirurgia." "Vamos." Saíram desabalados. No carro, Alicia não parava de chorar, temendo pelo pior. "Como isso foi acontecer?" "Não sei. Parece que ela foi atropelada, mas não sei os detalhes." "Atropelada?" indignou-se. "Mas como?" E eu, preocupada com Jaqueline. "Você entrou em transe novamente." "Encontrou-se com ela?" "Fui ao passado, acho. Consegui dar-lhe o aviso. Mas isso agora não importa. Estou preocupada com Denise. Ela vai ficar bem, aposto. Não deve ter sido nada sério. Se ela está em cirurgia, foi sério." Todos já estavam no hospital. Celso, Eva e Tobias. Alicia sentou-se ao lado da mãe, abraçando-a para dar-lhe conforto. "Os médicos dizem que não é muito grave", soluçou Eva. "Mas nunca se sabe." "Ela vai se sair bem", assegurou Celso. "Está em boas mãos." "Foi o que você disse quando perdemos Bruna." Sem conseguir evitar, Eva encarou Tobias, que desviou os olhos rapidamente. "Tobias não teve culpa de nada", censurou Celso. "Nem antes, nem agora. O homem que estava no carro que atropelou disse que ela atravessou a rua sem olhar. Num cruzamento super movimentado. Como ela pode não ter percebido?"
E tinha sinal de pedestre. Só ela poderá dizer. Ela estava distraída. O que a distraiu? Novamente, ela lançou a Tobias um olhar perscrutador, de acusação. Dessa vez, ele devolveu o olhar, tentando não permitir que a culpa o destroçasse ainda mais. Já tinha muitas. Não queria juntar mais aquela sua coleção. Fique com sua mãe, Celso pediu a Alicia, puxando Tobias pelo braço. Ela nunca vai me perdoar se algo acontecer a Denise, afirmou Tobias, debruçando-se na janela que dava para um pátio ensolarado e florido. Não vai acontecer nada a Denise. Mas Eva disse uma coisa certa. Porque Denise estava distraída. Você sabe? Imagino. Vocês discutiram, não foi? Mais ou menos. Contei a ela que Eva foi apaixonada por mim. E no que isso resultou? O susto quase fez Celso engasgar. Olhando de soslaio para a mulher, considerou. Você fez muito mal. Devia ter falado comigo primeiro. Por quê? Não é você quem vive dizendo que chegou a hora de revelarmos a verdade? Foi o que fiz. É claro que quero contar a verdade. Aliás, ela já está aparecendo. Mas eu queria fazer isso com calma. Veja só no que deu sua precipitação. Eu não me precipitei. Apenas me adiantei a Alicia. Acho que ela sabe ou está desconfiada. Eu só quis ser o primeiro a contar a Denise, antes que a irmã o fizesse. Desconsolado, Celso passou a mão pelos cabelos, olhando para a Alicia com uma certa admiração. Como você acha que ela descobriu? Indagou. Não faço a menor ideia. Mas você sabe o quanto Alicia é inteligente. Tem algo errado nessa história. O único jeito de ela descobrir seria alguém lhe contar. Eu não contei e, pelo visto, você também não. Existem outros meios, Celso. E bem mais seguros. Celso suspirou profundamente, sentindo desabar sobre eles a ameaça da tragédia. E agora, Tobias, o que faremos? Nada. Vamos esperar. Esperar o quê? Rebateu ele, exibindo irritação e medo. Que Denise morra e leve com ela o nosso segredo. Ou que acorde e conte tudo a Eva e a Alicia. Deus me livre de vê-la morrer, Celso. Amo Denise, quero que ela me perdoe. Se a ama como diz, não devia ter contado, não devia. Agora é tarde. Fiz o que achei certo e o que pensei que você queria. Você tem razão, gaguejou ele, ciente da incoerência de sua reação. Mas é que estou com medo. Eu também, Celso, só que não aguento mais, Tobias. Exabafou. A pressão está se tornando insustentável. Tantos segredos, tantas culpas, tantas mentiras. A pretexto de protegermos a verdade, nos enredamos cada vez mais numa teia intrincada de mentiras. Eu até já passei a acreditar nas histórias que inventamos, de tal modo que fica difícil encontrar os episódios reais. Estamos no meio de invenções, de farsas, de subterfúgios e pretextos. Estamos perdidos, desnorteados, andando de um lado para outro como crianças brincando de cabra cega. No fundo, o que ambos queremos é preservar a nós mesmos. Disso tudo, porém, me resta apenas uma única verdade. Eu amo Denise. Eu sei, concordou Celso, transtornado. Durante muitos anos, acusei a mim mesmo, até que fui me dedicando aos estudos espirituais e consegui me perdoar. Ao menos, foi o que pensei, daí lutar pela revelação. Mas agora, vendo o resultado de verdade, estou com medo. Nunca senti tanto medo. Medo por mim, por você, por minhas filhas e minha mulher. O que será de nós? Literalmente, o que Deus quiser. Agora, sou obrigado a concordar com você. A verdade é o melhor, se não o único caminho. E creio que a vida está se encarregando de fazer cumprir a sua vontade, buscando meios de libertá-la. Uma vez solta,
A verdade só vai em frente, como numa enxurrada. É impossível contê-la ou enclausurá-la. Estamos num caminho sem volta. O que nos resta é rezar e tentar administrar tudo isso da forma menos dolorosa possível.